Lei, irmão, a lei era de Deus. Aos leitores da Bíblia, quando você ouvir alguém mencionar a lei mosaica, a lei de Moisés, descarte. Moisés não tinha lei. Moisés aplicou a lei de Deus. Amém? Os 10 mandamentos não são leis de Moisés. Os 10 mandamentos são leis de Deus. Amém? Escritas por Moisés, porque Moisés nessa época foi o escolhido e representante de Deus como profeta, legislador e juiz da nação de Israel. Pois bem, Moisés recebendo a ordem de Deus e delegando os 10 mandamentos, o primeiro mandamento do Senhor nosso Deus é não ter outro ser, outro Deus, além daquele cujo nós servimos, cremos e o aceitamos como único e suficiente Salvador. O primeiro mandamento de todos, querido, o Senhor Deus condena a idolatria. E o que é idolatria? A idolatria é o ato de eu crer, de eu reverenciar, de eu acreditar, de eu me prostrar diante de qualquer ser, seja vivo ou morto. Porque tem muita gente que associa a idolatria apenas à crença nas imagens de esculturas, tá? E a idolatria não é apenas isso. Não é apenas nós idolatrarmos uma imagem de escultura feita, seja de homem, seja de animais, ou seja de seres, cuja palavra de Deus condena em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, onde ele condena qualquer imagem de escultura que seja feita na forma de homem, ou de ser vivo ou morto, ou seres angelicais que habitam no céu. A idolatria é o ato de eu acreditar, é o ato de eu revenerar, é o ato de eu crer em um ser que não é Deus. Amém? Para nós acreditarmos em Deus, nós precisamos pôr em atividade a nossa fé. Pois bem, nós sabemos que Deus Pai, o Deus que nós estamos anunciando, Ele não é algo palpável, nós não apalpamos a Deus, nós não tocamos a Deus, nós cremos nele pelo vínculo da fé. De acordo com o que Jesus falou em João capítulo 4, nós entendemos a partir do versículo 23, que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito. Quantos estão aqui já viram Deus? Por favor, levante a mão. Alguém já viu Deus? Já viu Deus aí, gente? Você já viu Deus? Quem já viu Deus? Ninguém vê Deus, mas nós acreditamos nele pelo vínculo da nossa fé. Amém? Nós cremos nele, nós sentimos ele, nós vemos a ação dele em qualquer lugar que formos. Se nós andarmos na natureza, nós vemos a ação de Deus. Se nós andarmos na cidade, nós vemos a ação de Deus. A maior criação de Deus é essa pessoa que está aí do seu lado, irmão, que se chama ser humano. O ser humano não veio, como os historiadores dizem, o ser humano não veio de um macaco. O ser humano é a perfeita criação de Deus. Eu me lembro que no meu curso de teologia tinha um certo ateu, uma toa, que desacreditava na existência de Deus, a ponto de ele dizer na sala de aula que Deus era apenas um mover de uma força da massa cefálica humana, que Deus não existia, que o ser humano tinha vindo do macaco. Aí eu, com minha autoridade, perguntei: professor, me perdoe a pergunta, qual é o nome da macaca da sua mãe? Ele falou que ia me processar. Eu falei: não, o senhor está indo para o pessoal, o senhor disse que veio do macaco, então se o senhor é um macaco, o senhor nasceu de uma macaca. Acabou a questão ali logo. Ele não quis prolongar, porque senão a gente ia alongar um assunto e ele poderia ficar machucado, né? Eu acredito que todos os aqui presentes vieram e são criação de Deus Pai. Quantos são? Não é só eu, você é criação de Deus? Amém? Pois bem, no versículo 5, o Senhor Deus diz que a nação de Israel, nesta época, eles eram afligidos, eles seriam afligidos pelas maldições hereditárias, que seriam e que é qualificado como efeito de pecado dos nossos ancestrais. Maldições hereditárias é uma herança espiritual, física ou genética que nós herdamos dos nossos ancestrais. Quantos são criação de Deus? Deixa-me ver. Quantos aqui são filhos de pai e mãe? Deixa-me ver. Ser fisicamente falando, tem o quê? Tem alguma coisa parecida com o seu pai ou com a sua mãe. Às vezes, a personalidade, às vezes, a aparência, mas alguma coisa você herdou dos seus pais. Amém, gente? Ainda que a gente seja bonitinho ou feinho, mas a gente sempre puxa algo para os nossos senhores pais, não é verdade? Ou é só eu que puxei? Você puxou alguma coisa para os seus pais, irmão? Amém?
Tem gente aqui que eu conheço seus pais e você é a cara dele. Tá? Isso é uma herança. Isso não é uma herança genética, é uma herança física. Da mesma maneira, amado, como há heranças físicas, ou seja, a aparência que nós temos dos nossos pais, há uma herança genética também, seja de saúde ou de enfermidade. Existem heranças de enfermidades e de saúde também, que assolam, que devastam ou que abençoam uma geração. Você sabe muito bem que existem enfermidades que são vínculos repetitivos dentro de uma família. Quem já ouviu isso aí? O avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o cidadão tem câncer. O cidadão morreu disso, o pai morreu disso, a mãe morreu disso, e ele corre sérios riscos de ter isso. Isso é o quê? É uma herança de enfermidade, é uma genética que o membro de uma família herda dos seus pais. E assim como há uma herança física, assim como há uma herança genética, há uma herança espiritual também. Há uma herança espiritual. E isso é o lado mais forte que a gente descarta. Principalmente alguns órgãos eclesiásticos, algumas igrejas, eles não têm a crença de que a maldição hereditária, ela existe, como falei aqui na última sexta-feira. Eles anunciam que Cristo Jesus se fez maldito pelo texto de Gálatas 3:3. Jesus se fez maldito, porque estava escrito que maldito era todo aquele que fosse pendurado o quê? Em um madeiro. Eles anunciam esse texto isolado e querem empancar, impedir a aceitação de que as maldições hereditárias são reais. Nós não podemos ir contra fatos, irmãos. Tá? A gente pode ir contra boatos, mas contra fato ninguém vai. Você sabe muito bem que existe um ditado popular aí no mundo, que contra fatos não há o quê? Um argumento. Aí eu vi, eu toquei, eu presenciei, então isso é o quê? É um fato. Como que eu vou negar a existência de um fato que eu vejo, que é presente, que é ocorrente, que se repete? Eu não posso negar isso, irmão. Isso é eu ser o quê? É eu ser tolo. É eu não crer naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu ouço, porque contra fatos não há argumento. Voltando ao capítulo 34, verso 7, se você está com sua Bíblia aberta, eu gostaria que você lesse comigo. Nós vamos entender, para chegarmos aos atos de maldição hereditária que se repetiram dentro de alguns personagens da Bíblia, nós vamos entender um conceito do que é, irmão, pecado, do que é transgressão, do que é iniquidade, porque a gente generaliza tudo e muitas das vezes acha que não existe diferença de pecado. Pecado é pecado e acabou, e existe. Biblicamente falando, existe diferenças de pecado, tá? Nós vamos ler o versículo 7, está escrito que Deus, Ele é bom, Ele guarda a sua beneficência, ou seja, a sua bondade e misericórdia, em milhares de milhares, após a palavra milhares, vírgula, que perdoa, primeiro termo, iniquidade, segundo termo, transgressão, terceiro termo, pecado. Amém? A continuação do texto vai dizer que ao culpado não tem por inocente, que visita o quê? A iniquidade do quê? Dos pais sobre os filhos, sobre o filho dos filhos, até a terceira e o que mais? Quarta geração. Amém? Moisés, nesse texto, ele identifica primeiro iniquidade, ele identifica transgressão, ele identifica pecado, e ele qualifica que Deus visita os pecados dos pais, não pelo termo pecado e nem pelo termo transgressão, mas pelo termo iniquidade. A leitura diz, após a palavra inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos. Amém? Vamos entender isso aqui. Pecado, transgressão e iniquidade. A palavra pecado, ela significa erro. Amém? Olha só. A palavra pecado, ela significa erro. Obviamente que se eu erro em algo que a Bíblia condena, eu estou em pecado. Olhe para quem está do seu lado e diga, obviamente, que se a palavra de Deus
ela ensina que pecado significa erro. Se eu erro em alguma lei de Deus, eu estou em nível de pecado. Amém? Então, pecado significa o que, igreja? Significa erro. Se eu mentir, eu estou em erro, estou em pecado. Amém? Se eu enganei alguém, eu estou em pecado. Porque a Bíblia diz que o ser humano, o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, vamos dizer assim, a sua palavra em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 29, ela vai dizer que da nossa boca não pode sair palavras torpes, apenas o que for bom, para produzir edificação em quem? Em quem me ouve. Então, se eu engano alguém, eu estou em nível de quê? De pecado, porque eu errei. Amém? Eu gostaria que você levantasse a mão e dissesse comigo: se eu mentir, eu estou em pecado. Se eu enganar, eu estou em pecado. Porque ambos significam erro. Você entendeu isso aqui? Mas no original hebraico, irmão, pecado, o ser humano comete pecado quando ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. Ou seja, quando o ser humano não conhece a lei de Deus e ele erra, ele está cometendo pecado. Pecado é eu errar sem consentimento da lei. Alguém está me entendendo? No original dos nossos antepassados, no hebraico. Amém? Pecado é quando eu erro contra Deus sem ter conhecimento. Amém? E é tão bom quando a gente comete esse tipo de erro, porque o texto diz que Deus não tem o quê? O inocente culpado. Amém? Ou seja, se eu não sabia que beber cachaça era pecado e eu bebia sem saber, Deus não me condena, porque eu não conhecia a lei. Diante de Deus eu era o quê? Inocente, porque eu era ignorante quanto à lei de Deus. Amém, irmãos? Todo mundo sabe que isso é errado diante de Deus, né? Todo mundo sabe, não é só a igreja, não é só o evangelho, todo mundo sabe que isso foge dos princípios, foge do padrão de Deus. Alguém entende? Diga amém. No original, a palavra transgressão é erro de consciência. Repita isso comigo: transgressão é erro de consciência. É quando eu sei que mentir é pecado, mas mesmo assim eu minto. Eu sei que enganar é pecado, mesmo assim eu engano. Eu sei que beber é errado, mesmo assim eu bebo. Eu sei que fazer aquilo é errado e mesmo assim eu faço. Eu estou cometendo o quê? Transgressão, que é pecado consciente. Amém, irmãos? E ainda tem um lado positivo. Eu vou tirar a palavra positivo e vamos colocar, tem um lado bom ainda em cometer pecado e transgressão, porque quando o ser humano está em estado de pecado, de transgressão, ele não tem alma presa, ele ainda tem possibilidade fáceis de arrependimento. Escute bem isso aqui, tá? Se você peca por não conhecer a lei de Deus, você diante de Deus é inocente, e por ouvir a palavra e passar a conhecer, se torna fácil para você se arrepender dos seus pecados. Quando você comete transgressão, é pecado consciente, mas você ainda tem uma grande probabilidade, possibilidade de conseguir ter forças para se arrepender dos seus pecados. Porque transgressão ainda não é um pecado repetitivo, ainda não é um pecado de vício. Eu peco sabendo, mas eu ainda não sou viciado em determinado pecado. Falando em um termo bebida, é aquele cidadão que diz que bebe socialmente. Eu bebo socialmente, não sou viciado não. Bebo aqui a pular, quando eu quiser deixar eu paro. Ou seja, ele peca por intervalo de tempo. Ele tem possibilidade de mudar antes de viciar naquele pecado. Amém? E a palavra iniquidade, gente, é uma pessoa sem lei. É uma pessoa que conhece as leis de Deus, conhece as leis sociais, conhece a lei moral, mas não se importa com lei de ninguém. É uma pessoa que para ele não existe lei. Ele faz o que der na telha, ela faz o que der na telha, sem pesar de consciência, porque ele decidiu ser daquela forma. Porque aquela pessoa decidiu ser daquele jeito. É uma pessoa sem lei. Iniquidade
é uma pessoa que peca desmoralizando o sacrifício de Jesus, sem se importar com as leis de Deus, e quanto mais ela peca, mais prazer ela tem em pecar. Alguém me ouve? Amém. Você conhece alguém assim, irmão? De repente você não é assim com relação a vícios, mas de repente você é preso em algum tipo de iniquidade. Iniquidade é pecado repetitivo, é quando eu peco por ter prazer. Eu peco tendo prazer em realizar aquilo. Quando eu estou desta forma, diante de Deus, eu estou em um alto grau de impureza. Olha só, quando o cidadão ele é viciado em determinado pecado, ele está em estado de iniquidade, e aos olhos de Deus, ele está em alto grau de impureza. Amém? Amém. E não importa em qual é a iniquidade, irmão, não importa qual é a sua prática pecaminosa. Se você peca por prazer, peca sabendo que é errado, mas peca sem se importar com as leis de Deus, diante de Deus, você está no mais alto grau de impureza. Amém? E é pelo vínculo da iniquidade, irmãos, que Deus visita as gerações. Deus não visita as nossas gerações pelos pecados, Deus não visita pela transgressão, Deus visita pela iniquidade. A iniquidade é o vício de pecar, é quando pecamos sem nos importar com as leis de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, aleluia, Mateus capítulo de número 7, louvado seja o nome de Jesus, Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 7, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 23. Nós vamos falar de um texto do julgamento de Jesus sobre as almas daqueles que irão à salvação e daqueles que serão condenados. Mateus capítulo 7, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Olha o que está escrito: então eu direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais pecado, irmão. Transgressão e iniquidade. A iniquidade é o prazer em pecar. É o prazer que eu tenho em determinadas práticas, sem se importar com a lei espiritual, que é a lei de Deus, sem se importar com as leis morais, sem se importar com leis jurídicas. É um cidadão totalmente depravado. É uma cidadã totalmente depravada. Se uma geração, se os senhores pais são desta forma, você pode ter certeza que os filhos também serão. Você pode ter certeza que a geração vindoura também será. Porque maldição hereditária, amado, não é um poder de escolha. Não é eu que vou decidir ser diferente dos meus pais. É um efeito maligno, é uma força espiritual, é um demônio que trabalha dentro da geração. E se nós não aceitarmos isso, a gente só vai ver isso se prolongar dentro das nossas gerações. Vou falar da minha geração. A minha geração materna, quem não tem diabetes tem colesterol. Quem não tem colesterol tem pressão alta. Quem não tem pressão alta morre de infarto. Todo mundo pega a mesma coisa. Falando em termos genética. Falando em termos genética. Se nós não partirmos para a fé, para lutar pela nossa descendência, para lutar pela nossa geração, nós vamos simplesmente colher aquilo que os nossos antepassados já viveram. Nós vamos apenas ver as maldições se alastrarem da nossa geração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para toda a igreja. Se tiver acontecido com alguém, você, por gentileza, dê respaldo aí. Você já perdeu mais de um membro de família para a mesma doença? Quem já? Pode levantar a mão assim para mim. Eu já perdi vários, para as mesmas enfermidades. Tem pouco tempo agora, mais um desceu de infarto. Né? Isso é o quê? Maldições hereditárias. Não, pastor, não é. É, irmãos. Contrafato não é argumento, não. O negócio está acontecendo.
E as pessoas estão tentando encubar e deixar passar de lado. Nós precisamos encarar esse tipo de maldição de frente para nós podermos ter os resultados dentro da nossa geração. Amém? Nós estamos entendendo o conceito do que é pecado, do que é transgressão e do que é iniquidade. Até no julgamento de Jesus, irmão. As pessoas que cometeram iniquidades serão condenadas ao quê? Ao céu ou ao inferno? Serão condenadas ao inferno. Porque foram as pessoas que fizeram o quê? Que desmoralizaram o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus para todos que me ouvem. O sacrifício de Jesus é válido para todos nós, irmãos. Desde que a gente tenha prazer em obedecer a palavra de Deus. Tá? Se você tem prazer em obedecer a palavra de Deus, obedece ela com prazer, o sacrifício dele é válido para você. Agora, se você não tem prazer, você é crente, tá? Mas não tem prazer de obedecer às leis de Deus, o sacrifício de Jesus não é válido para a sua vida. E o máximo que você está fazendo é vindo à igreja. E Deus não quer apenas que a gente venha, Deus quer que a gente alcance as promessas terrenas e as promessas espirituais para a nossa vida. Amém? As palmas cultuam a Jesus. Eu quero ler com você alguns textos que falam sobre esse nível de pecado chamado iniquidade. Primeiro vamos ver o pecado e depois veremos os termos sobre iniquidade. Vá a 1 João capítulo 1. A epístola, a carta, próximo Apocalipse, você vai encontrar 1 João, capítulo de número 1, e o versículo de número 9. 1 João, capítulo 1 e verso 9, que está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de quê? Da injustiça. Aqui é como já expliquei, é a pessoa, irmã Isabel, que não conhecia as leis de Deus, que pecava, andava uma vida de pecado desenfreado, mas ouviu a palavra de Deus, a palavra despertou fé e temor no coração dela, ela reconhece que ela está em nível de pecado e obviamente que ela vai fazer o quê? Ela vai confessar. Amém? Por isso que a gente sempre menciona aqui que há dois níveis de libertação. A libertação pelo ouvir a palavra, despertar da fé e o abandono de pecado, e existe a libertação por expelição de demônios. São pessoas atoladas em pecado, que não têm força por si mesmas de se libertar. Essas pessoas, elas manifestam espíritos malignos, nós expelimos no nome de Jesus, e essa pessoa passa o quê? Passa a estar em estado de libertação e de consciência para servir a Deus. Amém? Então nós estamos lendo 1 João capítulo de número 1, verso 9, que se eu confesso o pecado, o Senhor me perdoa. Amém? E Ele me perdoa por quê? Só porque eu confessei? Não. Ele me perdoa porque eu confessei, eu reconheci e eu deixei o meu pecado. Amém? Alguém me ouve, diga graças a Deus. De nada vai adiantar eu beber cachaça, pedir perdão hoje e amanhã bebo de novo. Né? Para esse tipo de confissão, não há uma aceitação, não há um índice de perdão de Cristo para a vida de uma pessoa assim. Amém, gente? E não podemos escapar na maionese e dizer que todos somos pecadores. Já falamos aqui, eu volto a ressaltar. Todos somos pecadores, mas há uma diferença em quem serve Jesus. Quem serve Jesus é pecador justificado pelo sangue. Amém? Ou seja, somos pecadores por maldição adâmica, mas nós não andamos mais em pecado. Amém? Nós vamos agora a Romanos capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aleluia, capítulo de número 3, Romanos 3, versículo de número 23, Romanos 3 e 23, está escrito assim: porque todos pecaram, destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Todos pecaram. Todo ser humano transgride, todo ser humano peca, porque não conhece a lei de Deus. E mesmo pecando, nós estamos debaixo de condenação, porque praticamos a iniquidade ou o pecado adâmico. Nós vamos a Mateus 18. Evangelho de Mateus,
Aleluia. Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18, versículo de número 15. Diz: ora, se teu irmão fizer o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti ele só. Se te ouvires, tu fizeste o quê? Ganhaste o teu irmão. A palavra, se o teu irmão pecar, aí não vai dizer se o teu irmão transgredir contra você, se o teu irmão cometer iniquidade contra você. Esse estado é o quê? É de pecado. Quando Jesus fala isso, e Mateus escreve, ele está falando do ato do julgar ao próximo. Se o meu irmão me julgou, devo eu conversar com ele para que ele enxergue o erro dele. Ele está em estado de pecado, não de transgressão e nem de iniquidade. Amém, irmãos? Mais um texto, nós vamos a Levíticos. Levíticos, terceiro livro da Bíblia, viu, gente? Vamos a Levíticos, aleluia. Levíticos, o capítulo de número 5. Levíticos, capítulo de número 5, aleluia. E o versículo de número 17. Foi esse aqui? Só me ver se eu não estou errado no texto. Isso, verso 17. Diz: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará o que? O preço da sua iniquidade. Amém? Pecado é o primeiro nível de erro que o ser humano comete. Eu já cometi isso, você já cometeu isso, e maldito seja o homem que disser que nunca cometeu isso, irmão. Tem alguém que nunca cometeu pecado, irmão? Tem? Eu quero ver uma auréola aí na sua cabeça. Tem algum irmão aí que ainda não cometeu pecado? Esse nível, todo ser humano passa, irmão. Amém? E eu volto a afirmar, todo mundo passa, sabe por quê? Porque nós já nascemos debaixo de condenação adâmica. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão, ou seja, separados estão da glória de Deus. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia aí no Salmo 89. Salmos 89. Eu vou dar um jeito de apressar aqui mais essa leitura do versículo, para a gente conseguir concluir a mensagem no horário devido. Salmos 89, aleluia, versículo 32. Salmos 89, versículo 32. Está escrito assim: então visitarei com vara a transgressão, vírgula, e o que mais? E a iniquidade com o quê? Com açoites. Então olha que Davi está fazendo separação. O salário de transgressão, visito com vara. O salário de iniquidade, o Senhor visita com o quê? Com açoites. Existe diferença ou não, irmão? No salário. Existe diferença. Amém? Olha só. Olha o que o salmista, como rei de Israel, declara aqui onde nós estamos. Então visitarei com vara a transgressão, o pecado consciente, sem o vício ainda, e com açoite visitarei a iniquidade. Amém, gente? Ou seja, existe diferença de pecado. Quando você ouvir aquelas pessoas dizer, não existe diferença de pecado, não. Isso aí é gente que não lê a Bíblia. Porque se lessem a Bíblia, conseguissem interpretar de separação de capítulos, livros e versículos, eles iriam entender o que a palavra de Deus quer ensinar com relação a esse tema. E a gente ouve ou não ouve gente dizendo por aí, não, pecado é pecado, tudo é a mesma coisa. Você ouve ou não ouve isso aí? Ele generaliza tudo para dar um índice apenas de um único erro. E a gente não pode associar pecado, transgressão e iniquidade a mesma coisa. Nós vamos ao livro de Isaías 14. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 14. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 14,
e o versículo de número 21. Isaías 14 e o versículo 21, que nos diz assim: preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de quem? Seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Amém? Vemos aí agora o salário da iniquidade. É o que? É os filhos pagarem a consequência do erro de quem? Os pais. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade terrível que a gente vê acontecendo dentro das gerações, dentro da família. Sim ou não? Sim ou não? Se você hoje já é pai, já é mãe, ou você mesmo como um filho, pare para pensar nisso que você está ouvindo aqui. Pare para analisar essa mensagem que você está ouvindo. Muitas das coisas ruins e negativas, sejam físicas, genéticas ou espirituais, ruins que acontecem sobre a sua vida, acontecem não é por falta de sorte, é um efeito maligno, é uma herança espiritual que o ser humano herda dos seus antepassados. Pastor, mas eu não tenho culpa dos meus pais terem pecado, eu também não tenho culpa dos meus terem, não, meu irmão. Essas são as verdades de Deus, e a gente precisa encarar as verdades de Deus e partir para a fé, para podermos nos libertar e também levar a libertação à nossa descendência. Vamos a Jeremias. Jeremias capítulo 2. Aleluia. Jeremias capítulo de número 2. Você me vê esse vento aqui para mim, Alberto, por favor? Jeremias 2 e 2. Perdão, Jeremias 2, 22. Está escrito assim: pelo que, ainda que te laves com salitre, outras de sabonete, e amontões de sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz quem? O Senhor Jeová. Forte, né, gente? Ainda que se lave com sabão, com sabonete, com quibu, com soda, né? Pode se banhar, se lavar do jeito que for, pode tentar tirar as marcas das digitais, né? Não adianta não. O efeito da iniquidade só se quebra quando você parte para a fé, parte para uma mudança, determina ser diferente daquilo que seus antepassados foram, aí as heranças de Deus passarão a estar sobre as nossas vidas. Amém, amados? Nós vamos ao livro, voltamos ao livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, o capítulo de número 40. Aleluia. Isaías, capítulo de número 40, e o versículo de número 2. Isaías 40, verso 2 diz: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todo o seu. Amém? Ele não poupou, né, irmão, Jerusalém? Ele não poupou Judá, ele não poupou o seu próprio povo, mas ele fez o que? Cada um pagar o que? O salário do Senhor. Amém? Essa história de Jeremias, eu não vou entrar muito nela, porque a gente precisa ter tempo para chegar até o termo que eu determinei para a gente chegar hoje, na terça-feira. Mas a história de Jeremias ela é tão forte, que a Bíblia diz que o rei de Israel, na época de Jeremias, ele foi tão iníquo, tão pecaminoso. O profeta Jeremias levou mais de 70 profecias a ele, e ele não deu ouvido, a ponto da última profecia ser que se ele não se arrependesse, não deixasse as alianças com os povos estranhos, com os deuses estranhos, o Senhor enviaria o rei de Babilônia para devastar, destruir Jerusalém. Ele ouviu uma profecia, ele escarneceu do profeta Jeremias. No dia marcado, no mês marcado, do ano marcado, veio o rei
de Babilônia, entrou dentro de Israel, destruiu toda Jerusalém, pegou os filhos do rei, irmão, e foi a última cena que o rei viu com os próprios olhos. Olha o salário do pecado do rei, sabe qual foi? Foi ficar cego, com espada esquentada na fornalha e furar os olhos. E antes de furarem, de perfurarem os seus olhos, a última cena que ele viu foi a morte dos seus 3 filhos. Olha só, imagina uma coisa dessa, né, gente? O rei de Israel, o pai, pecou, teve oportunidade de se arrepender, escarneceu das leis de Deus porque era iníquo, tinha um efeito maligno na vida dele, não se importou com as leis de Deus, agora o salário do seu pecado está diante dele, ele vai ter que pagar. Amém? Ele poderia ali naquele momento chorar, orar, se arrepender, mas ele iria colher o quê? Aquele salário. Se coloque no lugar desse rei aí por um momento. Se coloque no lugar de uma pessoa para você ver como é que é os efeitos malignos que a gente herda. Imagine comigo, você, pai, transgressou, pecou, fez, praticou contra as leis de Deus. A última cena que você vai ver é os seus filhos mortos na sua frente. E depois ficar cego. Será como que ficou o psicológico daquele rei? O emocional daquele rei? Será como que foi a vida dele dali para frente? E Sansão escapou por pouca coisa também, né, irmão? Se Deus tivesse agido com misericórdia, a última cena que Sansão viu foi o pai ser transpassado a espada pelo rei. Ninguém me ouve? Amém? Saiba que tudo aquilo que os seus ancestrais praticaram, desde um efeito, seja na vida sentimental, seja na vida social, seja na vida espiritual, seja em qualquer área, tudo aquilo que eles praticaram de ruim contra as leis de Deus, o efeito está sobre vocês, sobre mim. Tá? Todos os erros deles, o efeito está sobre a nossa vida. Pastor, eu sou crente. Eu volto a falar. O segredo não é ser crente. O segredo é ser obediente à palavra de Deus. Porque crente, até o diabo é. Eu conheço crente mais endemoniado do que os ímpios. Tá? Eu e você conhecemos. Crente mais endemoniado do que ímpio. Nós não podemos associar que os crentes são libertos, tá? Porque tem suas exceções. Tem as pessoas que são libertas, mas tem pessoas que são totalmente sobrecarregadas, porque estão na igreja, mas lá fora estão fazendo o quê? Praticando a iniquidade contra as leis de Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso?